Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero avisar os irmãos que eu vou ser breve, porque todo mundo sabe que eu gosto de falar. Mas hoje a hora está um pouco avançada. Mas eu vou fazer propaganda, dia 25 eu vou estar aqui. Daí quem quiser escutar os 40 minutos, então hoje eu vou ter que diminuir. Amém? Amém. Eu vou ler apenas um versículo, se os irmãos quiserem sentar, pode se sentar, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me glorificarei na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. Irmãos, eu acho que para muitos de vocês é meio sem entender, porque fazer um culto de ação de graça para o Vinícius. Quem aqui conhece o Vinícius? Vinícius é aquele menino bonito que está ali no carrinho. Vinícius, que ele está encantado, porque ele sabe que hoje é o dia dele. Mas, irmãos, nós estamos aqui para fazer o culto de graça dele, porque o Vinícius, todos sabem, ele nasceu com uma paralisia. Eu trouxe o diagnóstico dele, mas eu não vou ler, porque uma que o médico escreveu coisa a mais. Vou deixar esse diagnóstico, porque eu creio no Deus que eu sirvo, para ele ler quando ele mesmo for dar o testemunho dele, porque eu creio que o Senhor falou para mim, e eu creio que quem vai estar aqui para contar o testemunho dele vai ser ele. Irmãos, eu quero só simplificar sobre o nosso mover da ação de graça. Quando nós descobrimos que o Vinícius tinha uma paralisia cerebral, eu estava orando na madrugada, como uma boa cristã, perguntando para o Senhor por que ele estava fazendo aquilo comigo. E na época eu só estava eu na casa do Senhor, e a gente questiona Deus, né? Imagina quem me conhece já sabe que eu falo muito. Imagina eu na presença do Senhor. Eu vou falar com você. Esses dias eu dobrei no joelho para orar para o Senhor. Eu falei assim: Senhor, como o Senhor mesmo me aguenta? Pai, eu estou orando para o Senhor, mas eu mesmo não estou me aguentando tanto que eu peço para o Senhor. Senhor, eu quero começar a agradecer, porque eu só peço. Senhor, olha meus filhos. 5 filhos, irmão, não é fácil, porque tem sobrinho, tem tio, tem... Daí tem aquele primo que você lembrou lá do Paraná. Não vou orar para aquele primo. E eu estava orando nas madrugadas com o Vinícius, porque eu tive a Dani, e a Dani sofreu muito quando ela era pequena, e quando veio o diagnóstico de paralisia do Vinícius, eu pensava assim: Senhor, tenha misericórdia da minha filha. Pai, eu sofri tanto com ela, Pai, não faça minha filha passar o que eu faço em porta do hospital. Irmãos, a Dani, quando ela tinha 12, ela tinha uns 4 para 5 anos, o doutor Lúcio, não sei quem conheceu o doutor Lúcio, irmão Ancião, o doutor Lúcio falou para mim assim: deixa ela embora, porque ela sofre muito. Irmãos, é como se a minha aflição mantesse ela viva. E eu falo assim que ela teve mais fé que eu, porque um dia eu estava chorando na presença do Senhor, eu estava desviada do caminho do Senhor. Mas mesmo assim, quando eu falei para ela: Senhor, eu estou entregando minha filha nas tuas mãos, eu creio que o Senhor cuidava dela. E eu lembro que um dia a Dani olhou para mim e ela falou assim: mocinha, não chora mais. Não chora mais, porque eu não vou ficar mais internada. Irmão, e a partir daquele dia a Dani não ficou mais internada. Irmãos, eu lembro que eu chorava porque eu falava assim para ela: sua fé é maior que a minha. Irmãos, eu não tinha expectativa para nada. E quando veio o diagnóstico dele, eu comecei: Senhor, tem misericórdia da minha filha. Senhor, o Senhor curou a minha filha. Ela foi operada, olha o filho dela, Pai. Tenha misericórdia dele, Senhor. Eu não quero que ela passe por aquilo, Pai. Irmãos, mas a primeira coisa que o Senhor falou para mim: o meu trabalhar é meu com ela, não é com você. E muitas vezes a gente acha que pode passar à frente de Deus: Senhor, mas é minha filha, eu estou clamando pela tua misericórdia. Não, mas meu trabalhar é com ela. E eu me recordo que uma dessas madrugadas, eu orando, o Senhor apenas falou para mim: agradeça. E eu me lembro que na época eu cheguei no pastor, eu estava no pastor Paulinho, e eu falei para ele. Imediatamente ele concordou em nós fazer o culto de ação de graça. E eu lembro que assim, o primeiro diagnóstico do Vinícius era vegetação, que ele não ia andar, que ele não ia falar, que ele não ia conhecer. Mas mesmo assim, irmão, eu fui pela fé. Eu acho que naquele dia estava a pouca sonhante, estava a Dona Rosa, que eu estava meio vendo ali, acho que estava o Miguel, tinha muita pouca pessoa no primeiro culto dele. E a mãe dele não foi, porque vai agradecer o quê? Você vai agradecer o quê? Mas aí, irmão, o Senhor me leva a Paulo. Quem conhece a história de Paulo? Paulo, irmãos, ele ficou muito tempo
um espinho cavado na carne. Quantas vezes Paulo reclamou? A Bíblia fala que ele pediu 3 vezes ao Senhor: Senhor, tira de mim esse espinho. Senhor, tira isso de mim. Irmãos, e mesmo assim eu fiz o primeiro culto, eles não foi ninguém. Mas eu continuava ali: Senhor, eu creio na tua misericórdia, porque naquela noite o Senhor falou para mim: você começa a fazer o culto, que ele vai estar contando o testemunho dele. Eu não quero muito contar o testemunho dele, porque, irmão, eu creio naquelas palavras que o Senhor falou para mim aquela noite. Eu creio que não foi em vão, eu creio que eu não fiquei louca, eu não creio que não foi voz de homem que falou comigo naquele momento. Apenas adore, apenas agradeça. Irmãos, é fácil, não é? Você vê ela dormindo nas madrugadas, você chega no pé do Senhor e fala assim: Senhor, ela não dormiu à noite. O Senhor fala assim: eu estou trabalhando. Meu trabalhar é com ela, não é com você. Daí muitas vezes a gente fala assim: Senhor, por favor, tem misericórdia. Senhor, ela com o Gerson, eles não dormem, Pai. Eles vão no médico, eles voltam tristes. Eu estou trabalhando, eu estou cuidando, eu estou cuidando dele, irmão. E eu falo assim que é muito difícil para a gente cristão. Daí você fala assim: vou fazer um culto de graça, ação de graça. Agradecer o quê? Agradecer seu neto que está na cadeira de roda? Irmãos, a gente tem tanto a agradecer ao Senhor. A gente tem tanto a agradecer ao sorriso, a tanto agradecer até as birras. Hoje, irmão, hoje aconteceu uma bênção tão maravilhosa para a nossa família, que ele quase caiu da cama. E nós, esse socorrer, ele vai estar tudo tirando foto. Porque, irmão, foi detalhes. A gente aprende a viver com detalhes. É a mesma coisa que o Senhor falando assim: eu aqui no detalhes, olha eu aqui no sorriso. Irmãos, eu toda vez que eu oro pelo Vinícius, eu clamo muito ao Senhor pela vida dele. E há 2 anos atrás ele foi internado, infecção no intestino, acho que 2 ou 3 anos atrás, eu me lembro direito. E eu me lembro que uma mulher me ligou para mim. E até então eu confiava no Senhor. Eu deixava, eu entreguei na mão do Senhor e comecei a confiar. Mas eu me lembro que quando um dia uma mulher ligou para mim e falou assim: você é mãe da Daniela? Eu falei assim: sou. Ela falou assim: arruma um jeito de vir aqui que a sua filha está no desespero, ela está chorando sem parar. Aí eu falei assim: mas como assim ela está chorando? E a Dani me ligou e falou assim para mim assim: mãe, busca o Gerson, porque vão transferir o Vinícius para um lugar que nós não sabe. Irmãos, eu me conformei tanto, eu comecei tanto a bater boca com Deus. Eu falei assim: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Senhor, ele vai ser transferido para uma UTI. Como que eu vou levar meu genro lá, Pai? O Senhor fala que ele mesmo vai contar o testemunho dele. E agora os médicos não sabem o que vai fazer com ele. Irmãos, isso Deus mostra pra gente. A gente às vezes, pra gente confrontar mesmo, a gente mesmo, para ver até onde vai a fé da gente. Eu me recordo que eu falo assim, que tudo que eu falo eu tenho testemunho, que nessa época estava a Fabiana em casa. Eu acho que a Fabiana nunca me viu tão descontrolada, que eu acabei até jogando umas coisas no chão, questionando a Deus: por que o Senhor está fazendo isso comigo? Como que eu vou buscar o Gerson no serviço e falar pro Gerson: você tem que ir para o Ouro Fino às pressas, porque o seu filho vai ser transferido, os médicos não têm o que fazer mais lá? E eu me recordo que nós buscamos o Gerson, nós fomos para o Ouro Fino. Chegamos lá, o Gerson entrou e eu não podia entrar. Mas ainda é aquele jeitinho brasileiro, né? Todo mundo tem aquele jeitinho brasileiro. E eu acabei entrando, conversando com ela. E ela estava muito abatida. E eu me recordo que eu só peguei no colo quando ela foi tomar orando, quando ela foi tomar banho, eu fiquei com ele e falei assim: Senhor, o Senhor me prometeu que eu ia escutar o testemunho dele. E eu creio, Pai. Eu creio que antes do Senhor me levar dessa terra, eu vou escutar o testemunho dele. Irmãos, eu me recordo que eu terminei de orar, ela chegou, ela falou assim: ele mamou? Eu falei assim: mamou. Vim embora, irmão, chorando. E aquela noite eu não dormi, questionando a Deus. Por que ele estava fazendo aquilo com ela? E o Senhor vinha e falava assim para mim assim: o trabalhar não é teu, o trabalhar é comigo e com ela. E eu falava assim: Senhor, mas é minha filha. Senhor, eu não vou assim, se eu não conseguia perder ela, como eu vou ver ela perder um neto? Pai, não faz isso comigo. E eu não confesso que eu não dormi aquela noite. E aquela madrugada eu acabei dormindo de manhãzinha. E o Senhor falou assim para mim assim: ele vai receber alta. Eu acordei cedinho, 7 horas da manhã, liguei para ela assim: Dani, irmãos, ele ia receber alta por todos procurando vaga no UTI. Eu lembro que eu cheguei nela e falei assim: Dani,
eu tive um sonho, eu escutei uma voz e o Vinícius vai receber alta hoje. Ela falou assim para mim assim, mãe, mas eles estão procurando vaga no Itajubá. Eu falei assim, ele vai sair hoje. Liguei meio-dia, irmão. Eles não acharam vaga para ele ainda, mãe. Irmãos, pela honra e glória do Senhor, quando eu fui buscar ela no Ouro Fino, 8 horas da noite, naquele mesmo dia, o Senhor tirou ele. Falou para mim que ele ia sair do hospital. Ele não precisou ir para a UTI. Mas aí toda vez que eu vou questionar Deus, Deus fala para mim, meu trabalhar é com eles. Deixe eles fazer. Mas eu falo assim, irmão, que tudo pela honra e glória do Senhor. O primeiro ela não veio, mas eu continuei. O segundo, ela veio mais ou menos. O terceiro, ela veio quase parando. No quarto, o Senhor começou a falar, vamos começar a trabalhar. Vamos começar a movimentar. Irmãos, no quinto, ela praticamente organizou tudo. Daí para mim assim, já é uma vitória. Já é Deus trabalhando. Já é Deus fazendo o querer dele. Já é Deus fazendo a vontade deles. Mas é difícil, irmão. É difícil para quem tem uma criança especial. Eu acho assim que não é só uma criança especial. Eu falo assim que até aquela pessoa que praticamente está perdida, está cega na fé, está com aquela paralisia na fé. Você fala assim, olha, você vê, eu desanimo orar por aquele um. Eu oro, não tem cura. Eu estou orando, não está salvando. Eu estou orando, não está acontecendo. Irmãos, não está acontecendo por quê? É trabalhar de Deus com eles. Nós somos mãe. Eu sou mãe. Eu falo assim que eu preciso, para mim, começar a ver vitória na vida dos meus filhos. Eu comecei a falar assim, Senhor, se ele está nas tuas mãos, eu vou confiar. Eu falo assim que é tão bom quando você está naquela fraqueza, assim, que você tem que ter mais força de orar. E você chegar com um sorriso no rosto e falar assim, mãe, ele não dormiu. Você falar assim, você fingir que você não está. Mas ali no coração você está assim, Senhor, tem de misericórdia. Senhor, derrama a tua bênção. Irmãos, eu falo assim que o Senhor, ele é muito maravilhoso. O Vinícius, ele, para quem não conhece ele, eu nem vou ler o diagnóstico, porque eu acho que não serve, era para essa vergonhice aqui. Mas os médicos achando aceitaram muito ganhar essa vergonhice. Eu sou a favor dessa vergonhice, porque o Vinícius é um menino maravilhoso. Eu falo assim que eu tenho crise de pânico. Toda vez que eu chego perto dele, é como se falasse assim para mim, acalma. Quantas e quantas vezes eu cheguei assim, apenas o sorriso dele, eu estava vendo Deus presente, porque você começa a valorizar pequenas coisas. Nós estamos vivendo num mundo que a gente não valoriza pequenas coisas. Você passa num mundo tão corrido, que você não vê pessoas assim, que você finge que você não conhece. E eu aprendi a amar mais, a ter mais fé, a acreditar em Deus, acreditar nas coisas, em milagres. Porque assim, irmão, acreditar, viver o milagre é uma coisa, mas acreditar. Eu tive, quando escutaram o testemunho da Francine, você acha que foi fácil para mim, irmão? Você acha que é fácil para mim falar assim, Senhor, o Senhor fala assim, é meu trabalhar com ela. E eu, Senhor, mas ela está sofrendo, Pai. É meu trabalhar com ela, eu quero salvar, eu quero que ela volte para minha casa, Senhor. Mas olha o que ela está passando. Irmãos, pela Laura, quantas vezes de madrugada, Senhor, olha o que ela está passando. É meu trabalhar com ela. Senhor, eu não sei onde ela anda. Eu sei. Eu estou indo lá cuidar dela. Irmãos, a gente tem que aprender a confiar. Confiar em Deus. Confiar no Pai. Olha aqui. Hoje eu vou falar uma coisa para você. Se acabasse agora o culto, eu estava maravilhosa. O ano passado eu estava aí. Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Senhor, tira meu filho das trevas. Senhor, não permita que o inimigo sofra a vida do meu filho, Pai. Tenha misericórdia do meu filho. Senhor, eu creio que eu vou ver meu filho no teu altar. Irmãos, hoje eu vou falar uma coisa para você que não dá para escutar aqui. Senão eu vou falar. Dá para até derreter, né? A gente não pode ir. Não. Irmãos, mas eu creio no Senhor que eu sirvo. É difícil? É dolorido? É. A gente vê
chora, horror. E detalhes, às vezes você passa até como mãe assim, nossa, mas minha mãe não liga pra mim. Minha mãe faz por todo mundo, menos por mim. Mas o Senhor falando, é eu com ele. É eu com o trabalhar dele. Ele vai ter que ir lá naquele lugar lá. Ele vai ter que quebrar a cara. E você vai ficar quieta. E a gente fala assim, Senhor, mas é meu filho. Irmão, mas agora daí o Senhor já leva a Jesus. Imagina o pai vendo o filho sendo crucificado ali. E o filho fala assim, pai, tente misericórdia de mim. Não, eu preciso que você faça isso. Você está salvando a humanidade. Eu preciso que você morra para salvar a humanidade. Irmãos, a palavra do Senhor mesmo fala. Ele não poupou o próprio filho. E você acha que eles vão falar assim, não, tadinha dela, eu vou dar cura pro filho dela, porque ela está chorando. Ele não poupou o próprio filho, irmão. Por misericórdia de nós. Ele pede tão pouco por nós. Vamos começar a agradecer mais. Senhor, eu mudei a minha oração dos tempos para cá. Eu só oro assim, Senhor, obrigado. Senhor, o Senhor é glorioso. Senhor, o Senhor é maravilhoso. Senhor, eu quero ser mais íntima de Ti, Pai. Senhor, quando eu chegar na glória, porque eu creio que eu vou para a glória. Porque a primeira coisa que a gente tem que ter certeza da nossa salvação. Eu quero chegar lá e falar assim, Pai, obrigado. Obrigada que toda vez que eu pedi, Senhor, se meu filho está passando por isso, me dê um consolo. Irmãos, é tão maravilhoso quando você está tão triste, chega alguém da igreja, te abraça e fala assim, e aí, como você está, irmã? Você fala assim, muita glória, obrigada, Pai. Você vem aqui e fala assim, nossa, meu irmão, meu filho foi salvo. Nossa, eu sou assim, irmã. Se Deus salvou aquele lá, vai ter que salvar o meu também. Porque nós somos filhos. Nós não temos ninguém preferido aqui. Tem uns que é mais preferido do papai, né? Que é mais íntimo. Tem uns que é mais birrento. Irmão, mas quando a gente chega na presença de Deus, a gente tem que ser birrento. Senhor, eu quero que o Senhor faça. Senhor, se eu trabalhar com ele, Senhor, então o Senhor me consola. O Senhor me consola para mim mesmo não colocar minha mão ali, Pai. Porque se eu colocar minha mão ali, irmão, daí a gente vai lá e coloca a mão, Deus fala assim, você colocou? Então eu vou tirar a minha. E a gente faz o quê? Ai, mas o Senhor não me escuta. O Senhor não me ouve. Eu estou pedindo cura. Eu estou pedindo tanta coisa, Senhor. Irmãos, eu não peço cura. Eu peço, Senhor, que seja feita a tua vontade. Senhor, que seja feito o teu querer. Esse mês, acho que o mês passado mesmo, ele foi no médico falar assim que ele ia ser internado. Eu dobrei o joelho, só apenas falei assim, a Dani pediu para separar a roupa dele, eu comecei a separar a roupa dele e falei assim, Senhor, que seja feita a tua vontade, o teu querer. Ô Pai, mas o Senhor sabe que ele fica nervoso lá no hospital, né, Pai? Ele não gosta de enfermeira. Ai, Senhor, mas o Senhor, se a Dani tenha paciência, Pai. E comecei a orar. Irmãos, acho que chegou de tarde, a Dani falou assim, mãe, ele não vai ser internado mais. E é tudo que o Senhor vê, até onde vai a nossa fé. Até onde nós acreditamos, até onde nós confiamos. Irmãos, antes de estar encerrando, eu quero estar lendo o Salmo. O Salmo 21, que se diz assim, eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Irmãos, eu acho que esse é um dos salmos mais lindos da igreja evangélica. Vamos começar a viver, a confiar mais. Amém? Eu não vou contar o testemunho dele, porque eu fiquei 6 meses para contar o testemunho dele. O Senhor falou, comandou meu coração, não é você para contar, é ele. E eu, como uma boa filha, obedeço ao meu pai. Fiquem essas palavras dos irmãos que confiem no Senhor. Eu gostaria de estar chamando a Dani com o Vinícius para estar orando, com o Gerson. Que o Senhor abençoe essa família, porque eu creio que se o Vinícius veio na vida deles, é porque Deus está capacitando eles para cuidar. Uma vez a Dani mesmo me falou assim, que Deus só dá filhos especiais para pessoas especiais. E eles confiam muito no Senhor. Então eu gostaria de estar chamando os dois para estar orando, para estar orando com a família dele. Pedir para a igreja banhar de pé, chamar o Nicolas também. Irmãos, eu acho assim que o Senhor
vou estar chamando o Gerson com a Dani. Tá chamando a Carol para estar louvando o louvor? Vai estar terminando? Tá todo mundo com fome? Amém. Vou estar chamando a Dani, mas eu vou estar chamando aquela pessoa também que pede para o Senhor tomar conta, mas chega naquela hora e fala assim: Senhor, mas ele está sofrendo, Pai. Senhor, eu estou orando pelo meu filho sair da droga, Pai. Ai, Pai, mas a polícia parou ele. Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Eu estou pedindo para salvar. Irmãos, eu quero aquele que se entregou a mão, alguma coisa nas mãos do Senhor, mas não tem paciência de esperar a resposta. Eu gostaria de estar orando aqui também. Amém? Vou estar chamando a missionária Carol para estar louvando o hino. Quero desde já agradecer a todos que ajudaram nós. A irmã Rosa, que ajudou com o bolo. O Vinícius, ele conseguiu comprar um andador. O ano que vem, se Deus quiser, ele vai estar de andador, atropelando as cadeiras. Quem crê, diga amém. Amém. Quando tem concordância na terra, tem no céu, amém. Nós vamos estar... Ele conseguiu também uma cadeira de banho. Nós estávamos fazendo a arrecadação, a Hortes. Eu quero agradecer cada um que ajudou no almoço, que foi no almoço, que fez alguma coisa, assim. Eu falo assim que veio o Vinícius, mas o Senhor começou a enviar anjos. Porque tem coisas assim que só Deus para estar abençoando, amém? Está chamando o pastor para estar orando?